E a gente segue aqui em Efésios capítulo 4, versículo 17 e 18. Hoje eu vou ler na versão NVT. Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis, pois a mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Irmãos, Paulo está fazendo uma descrição aqui. Ele está falando, não sejam como os gentios, não sejam como aqueles que não têm compromisso nenhum com Deus. Como são esses gentios? Levados por pensamentos inúteis, vazios, a mente deles é tomada por escuridão, eles não têm rumo, andam sem rumo, são separados, alheios, alienados da vida de Deus. Essa descrição que Paulo faz dos gentios, ela parece, presta atenção, ela parece a descrição de uma vida fracassada, é ou não é? Mas irmãos, em nome de Jesus, olha só como a gente corre um perigo de não entender na Bíblia aquilo que precisa ser enfrentado por nós mesmos. Quero te explicar isso aqui melhor. Quando eu leio esse texto, eu fui levado a lembrar da parábola que Jesus contou do rico insensato. Está lá em Lucas capítulo 12, versículo 16 a 20. Eu quero convidar você para ler comigo também. Lucas 12, de 16 a 20. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósitos muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Quando o apóstolo Paulo fala de um estilo de vida vazio, de pensamentos vaidosos, inúteis, de uma mente escurecida, de ignorância, de uma vida separada da vida de Deus, irmãos, olha só, a primeira coisa que a gente entende é que tem como você ter a sua vida sem que a sua vida represente aquilo que Deus chama de vida para você. Tem como você viver uma vida alheio, alienado, separado da vida de Deus. Está escrito aí na Bíblia. Primeiro risco que a gente corre é esse, de continuar vivendo a vida achando que está tudo certo. Mas esse tudo certo não representa aquilo que Deus planejou para você viver. Isso está muito bem explicado por Jesus nessa parábola. Eu quero que você veja comigo 3 lições que a gente aprende aqui. A primeira lição é que a vida que Deus dá, a vida abençoada por Deus, é uma vida que acontece no fluxo dos seus recursos e não no acúmulo. Olha só, esse homem aqui, ele tinha a vida alheia da vida de Deus. Esse homem aqui ficou rico, acumulou a ponto de não caber mais no celeiro dele. E aí, quando não cabia mais no celeiro dele, ele foi e construiu um maior ainda. Esse homem aqui, que tinha a vida
alheia da vida de Deus, ele é um homem que recebeu muitos recursos e muita gente, eu e você talvez, a gente ia olhar para a vida desse homem e ia falar o quê? Nossa, como esse homem tem muitas bênçãos. Muito cristão ia olhar para uma pessoa assim e ia dizer, esse recebeu muita bênção. Só que o homem que muita gente chamaria de abençoado, Deus chamou do que, meu irmão? Fala para mim. De louco. Um homem que muitos de nós chamaria de abençoado, por Deus ele foi chamado de louco. Qual que é a loucura desse homem? É uma loucura que fez ele perder a alma. Qual foi a loucura que fez ele perder a alma, meu irmão? Ter produzido sem ter encontrado meios de fazer aquilo que ele produziu se movimentar, fluir. O homem que acumulou, meu irmão, presta atenção nisso. Esse homem que acumulou, ele perdeu a alma dele no fracasso? Não. Quando ele perdeu a alma dele, ele estava onde? No sucesso. No auge. No auge do seu acúmulo, Deus falou, essa noite perdeu. E pode até ser que esse acúmulo aqui desse homem seja lícito. Jesus não está falando que era fruto de corrupção, que era dinheiro sujo. Jesus só falou que ele ganhou muito. Mas esse muito que ele ganhou não representou a bênção de Deus em nenhum momento. Sabe por quê? Porque apesar dele ter ganhado muito, ele não movimentou aquilo que ele ganhou. Deixou parado. Então, pode até ser que aquilo que eu esteja fazendo esteja dando certo. Pode até ser que eu esteja fazendo algo que está me dando muito trabalho e que está dando um certo retorno. Só que aí esse retorno não me deixa em paz. Eu trabalho e vivo cansado. A minha cabeça não descansa. Sabe por quê? Porque esse esforço todo, por mais que seja legítimo, por mais que seja lícito, não está produzindo um movimento. Só está fazendo você achar que o acúmulo e esse recurso parado vai representar o favor e a bênção de Deus para você. Aí, gente assim vive ansiosa, vive angustiada e vive uma vida alheia da vida de Deus. A ponto de Jesus dizer que Deus olha para uma pessoa assim, que recebe e não movimenta, e chama essa pessoa do quê? Louco. Mente vazia, obscurecida, ignorante. O que é esse fluxo, meu irmão? Em nome de Jesus, presta atenção nisso. A vida de Deus para você é uma vida que acontece no fluxo. A vida acontece no movimento. Por que você está vivo? Porque você respira. O que é a respiração? É um fluxo de pressão positiva e pressão negativa. Você enche, mas você esvazia. A respiração é o primeiro retrato do que é a vida no seu fluxo. Sabe como uma pessoa morre asfixiada? Não é porque ela não consegue puxar o ar, é porque ela não consegue eliminar o CO2. Ela não movimenta. Asfixia é falta de movimento, de entrega, de liberar aquilo que está acumulado. A vida é movimento. Um carro só anda porque no cilindro do motor, uma hora ele se enche, outra hora ele se esvazia numa explosão, depois ele enche, esvazia. Se você anda de bicicleta,
Uma hora a sua perna acumula energia, na outra hora ela tem que liberar energia no pedal. São exemplos simplórios, mas são exemplos que mostram que tudo que na vida exige movimento, vai exigir fluxo de algo que você tem e que depois doa. E que depois você tem de novo e aí você doa de novo. A vida não acontece no acúmulo. Vida é movimento. Por isso que em certos momentos pode ser que você esteja assim abastado. E aí em outros momentos você fica menos abastado. Por quê? Porque você gerou fluxo dos recursos que Deus te deu para você cumprir um propósito e não para você obter um resultado que você idealizou para ter uma condição de vida que você acha que merece. Por isso que tem uma segunda lição que a gente aprende aqui. Que esse fluxo dos recursos que Deus nos dá precisa ser fruto da intenção de revelar o amor de Deus e não um pretexto para você ganhar mais. Pode ser que alguém esteja falando assim, mas aqui não tem muito rico. Mas isso aqui não se trata de ter muito dinheiro. Isso aqui se trata de com que espírito você lida com os recursos que Deus te deu, independente se eles são maiores que o do outro ou menores. Independente disso. Porque Provérbios 10, 22 fala assim: a bênção de Deus enriquece e não traz o quê? Sofrimento. Não é meio estranho? Porque se você pensa assim, se ele está falando da bênção de Deus, não tinha porquê o Salomão lá em Provérbios falar que a bênção de Deus não traz sofrimento, porque se é bênção e se vem de Deus, não faz o menor sentido ela causar sofrimento, é ou não é? Então não precisava ter escrito a segunda parte do versículo, porque a Bíblia está ensinando isso para nós, irmãos. Por que ele está falando que a bênção de Deus enriquece e não traz sofrimento? Porque tem muita coisa que a gente chama de bênção que não é bênção, é só um acúmulo que você conseguiu, é só uma tentativa que você encontrou de depositar toda a esperança da sua vida numa forma de recurso. Aí você sofre, porque você acha que bênção é aquilo que você tem condições de acumular. E tudo que você acumula aumenta a sua sensação de que a perda vai ser muito grande. E quando essa sensação aumenta, você mergulha num mar de ansiedade. Pronto, é uma bênção que você acha que é bênção, mas não é, porque ela te causou dano. Apesar de ser um aparente sucesso, um aparente benefício, mergulhou você no mar de ansiedade. Que a bênção de Deus enriquece. E o que é riqueza? Riqueza não é quantidade de bens que eu possuo. Riqueza é a virtude que Deus me dá, deposita em mim para eu criar fluxo. A bênção de Deus enriquece. Quer dizer que tudo que é bênção de Deus vai ser pleno em mim, vai ser completo para mim, a ponto de eu ter as condições de passar para frente, de movimentar, de gerar fluxo. Porque se eu não fizer isso, a única coisa que Deus vai poder dizer a respeito de mim é louco. O fluxo daquilo que Deus gera em mim precisa ser algo intencional para marcar os relacionamentos e as vidas que me cercam. Porque aqui no versículo 18, o que fala de Lucas? O homem pensa assim: já sei, vou destruir os meus celeiros e vou construir outros maiores. Eu vou poder armazenar tudo o que eu estou recebendo e acumulando. Aí, irmãos, olha só outro perigo que a gente acha. Porque alguém poderia olhar aqui e dizer: mas ele gerou fluxo. Porque o carpinteiro,
o mestre de obras que teve que construir o celeiro novo para ele, recebeu o dinheiro dele. Ele mesmo talvez podia olhar para o que ele fez e pensar: olha, eu ajudei esse carpinteiro, eu ajudei esse pedreiro, olha como eu estou gerando fluxo. Está vendo, Deus? Está tudo certo, o Senhor pode continuar me abençoando porque eu estou ajudando as pessoas. Só que a ajuda, o dinheiro que ele fez se movimentar na direção de quem construiu o celeiro novo dele, não foi um movimento fruto da consciência de que ele precisa ofertar na relação com as pessoas. Esse movimento do dinheiro dele foi só o interesse de financiar o serviço de outra pessoa em favor do quê? Da sua ambição de querer acumular mais. Cuidado, irmãos, porque às vezes a gente acha até que está gerando fluxo e a gente acha que isso basta. Não basta. Seja honesto com você mesmo, olhe para o seu coração e responda para você. Aquilo que você talvez esteja entregando, doando, é fruto de qual intenção sua? Qual é a sua intenção quando você faz o que faz? Seja algo assim nobre, bom demais. Seja honesto. Qual é a sua intenção? Porque se a nossa intenção não é promover uma oferta que valorize a outra pessoa nessa relação de doação, de entrega, de movimento da vida, que vai construindo em mim e na pessoa a identidade dada por Deus, se não tem essa intenção, não serve. Não presta para nada isso que eu estou chamando de fluxo, porque é só um pretexto para eu poder acumular mais sem ter o peso na consciência. Por que você acha que tem muito milionário, bilionário que ajuda a instituição de caridade? Ele está certo em ajudar? Tá. Mas isso representa uma vida tocada pela vida de Deus? Não. Se ele não desenvolve uma relação de partilha, de oferta, isso não representa um fluxo da vida de Deus. Tem muito milionário que ajuda a instituição de caridade, sabe por quê? Porque ele tem peso na consciência. Porque ele tem demais. E tem gente que não tem nada. Então, para compensar o seu peso na consciência, ele distribui um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas se isso não é fruto de uma relação intencional, meu irmão, é loucura do mesmo jeito. Eu não estou falando que as pessoas não devem ajudar, eu estou falando que os filhos de Deus estão num nível superior da coisa. É outro patamar de natureza humana, onde a gente não faz as coisas por interesse e onde a gente não faz as coisas para compensar um peso na consciência. A gente faz porque nasceu de novo, porque recebeu o Espírito de Deus e porque agora sabe que a vida é um movimento de entrega mútua da sua parte e da minha parte. A gente se constrói nessa relação e encontra o nosso propósito de vida. Esse homem louco, ele só queria o resultado de poder acumular mais. Então, o compromisso, olha isso, meus irmãos, a gente precisa ver se o que a gente está fazendo na vida é um compromisso com o resultado ou é um compromisso com o propósito de Deus. Porque quem tem compromisso só com os resultados, normalmente começa e para. Se o resultado não é aquilo que ele idealizou, ele começa e para. Agora, quem tem compromisso com os propósitos dados por Deus, começa, e mesmo que o resultado pareça não ser o mais adequado, ele continua.
Porque ele não tem compromisso com o resultado, ele tem compromisso com o cumprimento do propósito que recebeu de Deus. É um compromisso de continuar, mesmo que não tenha alcançado os resultados que planejou. Agora, seja honesto, irmãos, quantas coisas a gente deixa pelo caminho porque acha que não atingiu o resultado que esperava, porque acha que não teve a admiração que procurava, porque acha que não teve o saldo final que desejou. Quantas vezes a gente para no meio do caminho, começa qualquer coisa simples e para, porque a gente só tem compromisso com o resultado e não em entender e realizar um propósito divino. A gente começa a ajudar e para, começa a participar e para. Tudo que começa e para é porque começou na ambição de um resultado e não na responsabilidade de um propósito. E Jesus nos chama para viver a responsabilidade dos propósitos que Ele sonhou e planejou para você e para mim. Essa pandemia que a gente está vivendo está servindo muito para as pessoas perceberem se elas estão vivendo uma vida compromissada só com o resultado ou com seus propósitos. Tem muita gente que estava com recurso parado e precisou movimentar esse recurso a contragosto, porque o compromisso que tinha era só com o resultado de ver os recursos acumulados. Não tinha compromisso com o propósito de gerar um movimento, um fluxo. Daí a gente aprende uma terceira lição, que Deus revela para nós o seu propósito, nos dando uma nova consciência. Quer dizer que tudo que a gente faz na vida é fruto da intenção de fazer. Sabe por que Apocalipse fala que os cães não herdam o reino dos céus? Porque um cachorro não desenvolve consciência. Céu é lugar de consciências desenvolvidas. O cachorro não desenvolve consciência. Ele age por instinto. Animal não tem intenção consciente, animal tem instinto. Eu tive cachorro a vida inteira, tenho cachorro hoje, que é o do meu filho. Eu posso garantir que nenhum cachorro ama o dono. O cachorro ama a segurança da recompensa que o dono garante para ele. Cachorro não tem consciência de amor. Nenhum cachorro vira para o dono e fala: olha que caráter esse dono tem. Algum cachorro faz isso? Algum cachorro, você está conversando com a sua esposa de algo muito bom que você fez naquele dia e o seu cachorro dá um latido do tipo: olha, eu tenho orgulho da integridade desse dono. Algum cachorro já fez isso? Cachorro não desenvolve consciência. E o cachorrinho que a gente tem lá hoje, ele aprendeu uns truques. Se eu falar para ele sentar, ele senta. Se eu falar para ele ficar de pé, ele fica. Ele roda. Ele obedece. Mas você acha que esse cachorro obedece porque ele fala: esse dono é muito bom e eu tenho prazer em obedecer ele? Não, irmão. Sabe por que o meu cachorro obedece? Porque ele sabe que depois que ele faz o comando, ele ganha recompensa. Um petisco. Então esse tipo de ação para um animal funciona. Do ponto de vista filosófico, então, você não tem como chegar para um cachorro e falar: vamos conversar sobre o seu propósito de vida. Vamos falar sobre os planos que você tem para um mundo melhor. Você não tem essa conversa com o cachorro. Ele não desenvolve consciência. A gente não pode confundir as coisas. Isso de tratar cachorro pela recompensa tem até nome, o pessoal chama de reforço positivo.
Então, com um cachorro, funciona o reforço positivo. Com seres humanos criados à imagem de Deus, não. E aí está cheio de crente por aí, querendo viver a vida com Deus, igual um cachorro com reforço positivo, achando que ele tem que ganhar um prêmio para poder fazer de acordo. Alguém está entendendo isso ou não? Porque não quis desenvolver consciência. Então acha que Deus é um adestrador mor que está pronto a me dar um benefício se eu fizer o movimento que Ele está esperando. Isso é gente que não quer desenvolver consciência dada por Deus, que não quer gerar fluxo naquilo que tem na vida. É consciência, irmãos. Animais não têm isso, mas eu e você temos. A possibilidade de desenvolver um entendimento que gera em nós uma visão de quem nós somos em Deus, do que a gente nasceu para fazer nesse mundo, de quanto a gente pode movimentar em favor de outras pessoas, de outros irmãos. O propósito faz você trabalhar, e faz você trabalhar não por obrigação, mas porque você recebeu uma nova consciência de que a sua vida em Deus é uma vida que flui, é uma vida que oferta, é uma vida que se movimenta, é uma vida que se importa. É uma vida de doação intencional. Suas ações são conscientes. É a consciência de quem entendeu que o seu propósito e o seu compromisso é em gerar movimento, é em gerar condições de que relações sejam estabelecidas pelo amor de Deus, mesmo quando você na sua vida não alcançou os resultados que você queria. Esse homem rico, insensato, perdeu a alma no sucesso, no auge. Então tem gente que perde a alma no auge dos seus recursos. Mas um filho de Deus transformado, ele não pensa no auge dos seus recursos, mas ele pensa em quanto ele pode fluir, independente da quantidade que ele tem agora, quanto ele pode fluir para nivelar os vales que as pessoas vivem. Vales financeiros, sim, mas tem muito vale emocional por aí. Gente com pressão negativa nos seus sentimentos, na sua mente, precisando de doação intencional de quem recebeu o amor de Deus como recurso para fazer fluir e movimentar, para marcar a vida das pessoas. Onde que as pessoas têm perdido a sua vida e o seu propósito? Na ideia de que podem criar reservatórios. Nessa ideia maligna de que a vida se garante naquilo que eu consigo acumular. E aquilo que eu acumulo tem um potencial de gerar transtornos de ansiedade em mim. De me deixar literalmente louco. Irmãos, não tenha medo de se movimentar para cumprir os propósitos de Deus da sua vida. Porque esse homem aqui, ele perdeu a alma no ócio, na preguiça, na vontade de olhar para o quanto acumulou e não trabalhar. Vou acumular, ficar de boa, fazer o que eu quero, com quem eu quero, do jeito que eu quero. Não, irmãos. Deus não vai te dar recurso para financiar o seu ócio, sua preguiça moral. Deus vai te dar recurso para gerar você um movimento que não te cansa. Tem muito ócio, tem muita gente parada, cansada.
porque está parada na angústia daquilo que está tentando acumular para se resolver na vida. O Filho de Deus é aquele que se movimenta, que trabalha sem se cansar. O movimento que a gente gera da parte de Deus não cansa a gente. Essa é a beleza do que a gente vive com Deus, irmãos. Deus está nos chamando para esse movimento em favor da salvação de tudo e de todos. E não nos chamando para movimentos do nosso próprio interesse. Então, quando a gente vê lá em Efésios, Paulo falando, não vivam mais como os gentios. Paulo não está falando de gente que fracassou na vida. Paulo está falando de gente que até teve sucesso, como esse homem rico. E que no sucesso não se tornou comprometido com o fluxo do que recebeu de Deus. Seja você alguém que tem muito, seja você alguém que tem pouco, Deus sempre vai te dar oportunidade de gerar movimento. Sempre. Lembra do Salmo 23? Lá nos versículos finais, no Salmo 23 fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Por que o cálice transborda? Em qual jantar você já foi que a pessoa que te convidou pega seu copo, vai encher de suco, de refrigerante, ou seja lá o que for, e transborda ele? É uma cena boa de se apresentar como anfitrião? Não, mas o salmista está falando de outra coisa. O salmista está falando que o seu cálice, quando você participa da vida de Deus, ele transborda. Por quê? Porque Deus quem te dá condições e recursos de preencher os cálices que estão vazios por aí. O seu cálice transborda de esperança porque tem muita gente perto de você com um cálice vazio de esperança. O seu cálice transborda de amor porque tem muita gente aí vazia no seu cálice do amor na sua plenitude. O seu cálice transborda de paz porque tem muita gente perto de você com cálice faltando paz. O que o Salmo 23 está dizendo é que o recurso para fazer a sua vida fluir não é fruto do seu esforço e da sua competência, é fruto da sua disposição em se sensibilizar para perceber o que Deus já te deu e quais oportunidades Ele quer pôr na frente da sua cara para você fluir aquilo que Ele te deu. A bênção de Deus não é aquilo que a gente acumula. A bênção de Deus é aquilo que a gente partilha. É movimento, irmãos. É um fluxo. Louvado seja Deus, porque nós temos muitos exemplos, essa igreja é um exemplo de gente que flui. Nós temos uma família grande, que na verdade são duas, porque o Gerson lá em Moçambique tem sua filha casada, então são duas famílias. Eu louvo a Deus porque nós tivemos a oportunidade de ter participado da manutenção do cumprimento do propósito deles na África. Porque nas duas oportunidades em que eles precisaram renovar o visto para continuar transformando aquele lugar, essa igreja participou. No meio dessa pandemia, eles precisaram renovar o visto agora. Agora em junho eles renovaram, mas por causa do câmbio do dinheiro, eles tinham que ter o valor até maio, um mês antes precisava do valor, por causa do prazo do câmbio. Deu tudo certo. Agora deixa eu falar uma coisa, irmãos, em relação a isso, para você ver como Deus trabalha.
quando, nas duas ocasiões em que eles precisavam do visto, tinha como uma pessoa arcar com todos os vistos. Existia a possibilidade de uma pessoa sozinha resolver o visto do Gerson, da família dele, e agora da Priscila e do Lucas. Mas essa pessoa sozinha não fez isso. Porque deu oportunidade. Deus gerou oportunidade de que, como família, essa igreja e outros irmãos gerassem fluxo na vida desses missionários. Porque a verdade é uma só, irmãos. Se o propósito de Deus é que eles continuem na África servindo, no dia de pagar o visto, o dinheiro vai estar lá. A diferença é, todos nós vamos participar disso ou vão ser poucos? A diferença é que muitos podem participar desse propósito de fluir e movimentar a vida em favor do cumprimento do propósito de Deus na vida de outros irmãos. Ou uma pessoa só podia fazer isso. O recurso vai chegar lá porque Deus é quem sustenta esses irmãos. Mas a oportunidade é que se estende a nós. Isso é maravilhoso. Em todas essas oportunidades, não só aqui, gente da igreja, mas até de fora da igreja, se você perceber, tem irmãos que nem têm tanto recurso e fizeram questão de dizer: ó, Samuel, está aqui o comprovante, mostra para eles, vê se caiu direitinho. O que isso prova? Que não é o acúmulo que vai te dar condições de fluir, é a disposição, é a intenção de se sensibilizar para perceber que Deus já colocou muita coisa preciosa na sua mão, que você tem isso com você aí agora. E nós vamos orar para pedir uma coisa ao Senhor: que de hoje em diante ninguém aqui tenha compromisso só com os resultados que está buscando na vida, mas tenha compromisso em cumprir o seu propósito, em ser sensível para perceber as oportunidades de gerar um fluxo daquilo que Deus já te deu, para você cumprir o chamado que Deus fez acontecer na sua vida, para a glória dele, para a glória de Cristo Jesus.